Salve, salve filhotinho, seja bem-vindo para mais uma videoaula, filhote, no oferecimento Bruno Day. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar. Hoje essa revisão vai especialmente para nosso querido Lucas e Tiaguinho Paz. Quer dizer que vocês fazem muita falta, tá certo, filhote? Vamos lá, Bruninho, nós temos aí importante processo de urbanização do Brasil, tá certo, filhote? Veja, a nossa urbanização, tá? Lembrando, é importante que você entenda o que é urbanização, tá? Urbanização ocorre quando a população da cidade é maior que a do campo, tá certo? Então, se você observar aqui no gráfico, a área de linha preta indica a população rural. Então, se você observar na década de 50, o Brasil tinha 33% da população no campo e apenas 18% na cidade. Por isso podemos dizer então, Bruninho, que o Brasil era um país rural, tá certo? Mas a partir do meado ali da década de 60 para a década de 70, tá, Bruninho? Aqui, ó. Se você observar bem aqui, nós vamos ter um processo curioso, tá? Um processo em que nós vamos ter a mudança, de quê? A mudança do perfil demográfico da população em relação à população que mora no campo e na cidade. Observa que aqui, ó, tá? Quando chega na década de 70, tá? Nós temos aqui, ó, 52% da população morando na cidade e 41% morando no campo. Então observa que aqui nós temos então um processo de urbanização, mas é interessante você observar que a nossa urbanização só aconteceu no século XX, na transição de 60 para 70. Portanto, nossa urbanização ela é muito tarde, ou tardia. Então a nossa urbanização, por ser tardia, vai ser uma urbanização acelerada, caótica, tá certo? As cidades não estavam preparadas para receber essa demanda populacional. Então não te esquece, a nossa urbanização é tardia e acelerada, tá bom, filhote? Esse é um ponto importante. Nossa urbanização tardia e acelerada. Mas, Bruno, por que aconteceu então esse processo de urbanização? Um dos fatores que nós podemos colocar, Bruninho, tá? É justamente a mecanização do campo. Olha lá, um trator faz o serviço de todos os trabalhadores. Então podemos colocar que um dos fatores que expulsou os trabalhadores do campo da cidade foi a mecanização do campo, tá certo? Então tem o desemprego no campo, a galera migra para a cidade. Outro fator importante é a questão da concentração da terra, o latifúndio, tá certo? Outro fator importante é o modo de vida da cidade. Então, como você pode observar aqui na imagem, tá? Ele já se imaginando morando na cidade, trabalhando na cidade, tá? Então existe o poder que a cidade tem de atrair essas pessoas. Agora, importantíssimo para a tua prova, tá, filhote? Dica importante, dica Bruno Day. Olha que dica importante, tá, Bruninho? Tá? Esse trabalhador, ao deixar o campo para a cidade, podemos dizer então que outro fator que vai influenciar é o famoso êxodo rural, tá? Então nós temos aí, Bruninho, o êxodo rural, tá? Então nós temos mecanização do campo, nós temos latifúndio, nós temos o modo de vida da cidade e o êxodo rural. Então, conforme o êxodo rural aumenta, isto é, a população sai do campo para a cidade, a urbanização também ela acelera, tá certo, filhote? Então, é importante você observar esse fenômeno, tá? Fica a dica aí. Então, nós temos o que é a urbanização, os fatores que provocam a urbanização, e nós temos agora, tá, entender como esse êxodo rural ele acelera esse processo de urbanização. Perfeito? Tá certo? Vamos lá, Bruninho. Outro ponto importantíssimo para a tua prova é você entender que a cidade, ao crescer, ao receber esse volume de gente que vem do campo da cidade, a cidade ela vai tender a crescer.
tanto verticalmente, que é para cima, como horizontalmente para o lado. Quando a cidade cresce para o lado do ninho, tá? Quando a cidade cresce para o lado, olha o que vai acontecer, do ninho. Nós vamos ter aqui, ó, área urbana A, área urbana B, tá? Então veja, conforme a cidade vai crescendo, tá? Veja, as duas vão crescendo para os lados, tá? Elas tendem a crescer para os lados, tá? Beleza? Que nós chamamos de crescimento horizontal. Vai chegar a um determinado ponto que elas vão ter uma interseção. Olha lá, Bruninho, que é a área C. Essa área de interseção, meu Deus, muito forte isso aqui, tá, Bruninho? Essa área de interseção, meu Deus, tá? Que estão dando um ninho para você crescer fortinho, hein, Thiaguinho? E Luquinha? Meu Deus. How are you? Fine, thanks. Ninho International. Meu Deus. Olha só, filhote. Importantíssimo, tá? Quando essas duas áreas se unem fisicamente, eu vou ter uma união física. União física. Essa união física nós chamamos de conurbação. Então eu vou ter o processo de conurbação. Perfeito? Bom? Conurbação é a união física de duas ou mais cidades, tá bom, Bruninho? Importante você perceber, tá, que esse crescimento horizontal ele faz com que as cidades acabem se encontrando, tá? E é importante você perceber, tá, Bruninho, que nós vamos ter, em função desse crescimento da cidade, nós vamos ter outros fenômenos acontecendo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos, tá, a formação da região metropolitana, tá? Essa aqui é uma dica importante, tá? Questão de Sandy, vamos lá, tá? Te liga aqui, ó, vamos lá, pessoal que tá nos Estados Unidos, ô glória, meu Deus, how are you? Olha lá, filhote, na região metropolitana, o que você precisa ter para formar uma região metropolitana? Essa é fácil, Bruninho. Eu preciso ter uma metrópole, perfeito, tá? Então vamos botar aqui o nosso caso, tá? Belém, tá? É uma metrópole regional, tá? Mas é uma metrópole, beleza? Essa metrópole regional, tá? Por concentrar maior infraestrutura, aeroportos, universidade, hospitais de maior complexidade, tá? Acaba influenciando, polarizando as cidades vizinhas, conurbadas ou não, tá? Por exemplo, tá? Nós temos aqui, ó, a Ananindeua, tá? A Ananindeua está conurbada com Belém. Belém e Ananindeua uniram-se fisicamente, tá? Isso quer dizer, tá, que pela proximidade geográfica, Ananindeua acaba dependendo economicamente, politicamente, dependendo de toda a infraestrutura de Belém. Então Ananindeua ela vai ser influenciada, polarizada por Belém, tá? Também acontece com Marituba. Marituba não está conurbada com Belém, mas depende de Belém. Então quem mora em Marituba vem trabalhar em Belém, quem mora em Marituba vem se consultar em Belém, tá? Assim também acontece com Benevides, tá? Assim acontece com Santa Bárbara, tá? Beleza? Tá certo? E agora, recentemente, acontece com Barcarena, que entrou também, tá? Barcarena entrou recentemente na região metropolitana, tá? Então veja, todas essas cidades, tá? Elas
dependem direta ou indiretamente de Belém, tá? Logo, surgiu o que nós chamamos então de uma região que depende da metrópole. Como é uma região que depende da metrópole, eu vou chamar de região metropolitana. Pega essa dica importante, tá? Então eu vou ter a região metropolitana. Como é a metrópole é Belém, eu vou chamar então de região metropolitana de Belém. Eita Deus, isso aqui é muito forte, tá? Então eu vou ter a região metropolitana de Belém. Pegou a dica? Então vamos lá. Essa região metropolitana de Belém também é chamada toda a região metropolitana, tá? Eles chamam de, depende da sua metrópole, tá? No nosso caso aqui, ó, a Grande Belém. Quem é a Grande Belém? Não é que Belém é grande. A Grande Belém é Belém, Ananindeua, Marituba, Benevide, Santa Bárbara e Barcarena. Percebe? Então aí nós temos a Grande Belém. Por exemplo, posso falar assim, ó, o trânsito da Grande Belém está caótico. Então, não é o trânsito de Belém que está caótico sozinho, é o trânsito de todos esses municípios que formam a região metropolitana de Belém. Tá certo? A meia passagem de ônibus vale somente na Grande Belém, tá? Então, se você for querer passar o ônibus de meia passagem lá em Tauá, não vai ser aceito. Tauá não faz parte da Grande Belém. Então, veja, Bruninho, nós temos a região metropolitana de Belém, tá? Criada também para gerenciar serviços comuns, questão do lixo, questão de hospitais. Por exemplo, nós temos o Hospital Metropolitano de Belém, que fica em Ananindeua. Olha que curioso, o Hospital Metropolitano de Belém fica em Ananindeua. Não é que é de Belém, é um hospital da região metropolitana de Belém, perfeito? Que é para atender a população da região metropolitana, perfeito? Outro ponto que eu queria destacar contigo, tá certo? Isso aqui, ó, Bruninho, tá? Como a gente estava falando de metrópoles, então nós temos aqui, ó, a metrópole é aquela cidade que concentra infraestrutura, tá certo? Então nós temos a metrópole mundial, tá? Também podemos chamar de metrópole global. Nós temos a metrópole nacional. Nós temos a metrópole regional. Tá? Então, Belém é uma metrópole regional. Tem o poder de influenciar somente regionalmente. Influencia na região norte, né? Belém já foi conhecida como a metrópole da Amazônia. Perdeu esse status para Manaus. Então, Belém é uma metrópole regional. Nós temos a metrópole nacional, aquela que tem o poder de influenciar todo o território nacional. Então, São Paulo é uma metrópole nacional, a cidade mais importante do Brasil, concentra a bolsa de valores, concentra principais aeroportos internacionais, concentra o capital, tá? E nós temos a chamada cidade mundial, metrópole mundial ou global, né? Nova York, uma metrópole mundial, comanda o mundo todo, tá certo? Agora, importante, Bruninho, tá? Em função disso, nós temos uma grande diferença entre uma cidade, olha lá, uma cidade global. A cidade global, na verdade, é uma metrópole mundial. A cidade global, ela não é medida pelo número de habitantes, tá certo? A cidade global, ela é medida pela capacidade que ela tem de influenciar o mundo todo. Então, uma cidade global, ela dita a moda, ela dita as músicas que vão tocar no mundo todo. A cidade global tem uma bolsa de valores mundial, tá? A cidade global concentra pesquisa, concentra tecnologia. A cidade global tem os melhores hospitais, as melhores universidades. Então, a cidade global, ela não é medida pelo seu tamanho físico, ela é medida pelo poder de influência que ela tem, tá? Então, a cidade global, ela é medida pela influência, tá?
pela presença do capital. Capital é dinheiro, tá? A circulação de capital, da circulação de comunicação, da informação, a circulação de informação, tá? Da sua infraestrutura, tá certo? Essa é a cidade global, que difere, Bruninho, da megacidade. A megacidade, como o nome diz, é uma cidade que é apenas grande. Ela vai ser medida pelo número de habitantes. Toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, tá? Então tem que ter 10 milhões de habitantes. Geralmente são cidades pobres. Então, megacidade é um conceito puramente quantitativo, demográfico, número de pessoas. São cidades que não têm infraestrutura, que não têm tecnologia, tá bom? Então eu vou ter a megacidade e a cidade global. Outro ponto importante é a região norte. Na região norte nós temos aqui, ó, os estados que formam a região norte. Então nós temos lá Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá e o Tocantins. Importante, tá? Vou saber localizar, tá? Então esse conceito aqui de região norte é o conceito do IBGE, região norte. É o conceito do famoso IBGE. Esse conceito do IBGE é aquela da divisão política e administrativa. Agora é importantíssimo isso aqui, ó, tá? Veja, quando eu tenho os estados da região norte, tá? Os estados da região norte, mais o oeste do Maranhão e o Mato Grosso, Maranhão Nordeste, Mato Grosso Centro-Oeste, tá? Eu vou ter o que nós chamamos de Amazônia Legal. A Amazônia Legal é uma região criada pela Sudã para gerar o desenvolvimento da Amazônia. Então a floresta amazônica ela não está somente na região norte, ela pega o Mato Grosso e pega também o famoso oeste do Maranhão. E chegando aqui, Bruninho, nós temos também aqui, ó, a floresta amazônica ocupando uma área dos países vizinhos do Brasil. Essa área dos países vizinhos do Brasil nós chamamos de Pan-Amazônia ou Amazônia Internacional, tá, Bruninho? Importante para a tua prova, tá? Essa Amazônia Internacional, ela envolve os países vizinhos da América do Sul, que pegam também fronteira com a região norte. Então chamamos de Amazônia Internacional, tá? Importante também para a tua prova, Bruninho, o clima, tá? Veja, nós temos aqui o clima da região norte, o famoso clima equatorial. O clima equatorial ele é um clima quente e úmido, isto é, elevada a temperatura, porque é cortada pela linha do Equador, e elevada a precipitação, tá? Chove o ano todo, tá? Importante também para a tua prova, filhotes, aqui, ó, é você perceber a vegetação da região amazônica, que é a vegetação da floresta equatorial, também chamada de floresta amazônica. E essa floresta amazônica ela vai ser dividida em relação ao relevo, tá? Veja que eu tenho aqui um relevo de maior amplitude, tá? Que tem áreas mais altas e áreas mais baixas. Essa área mais alta, tá? Que é o número 3, nós chamamos de mata de terra firme. Bom, Bruninho? Essa mata de terra firme é a parte mais alta do relevo. Mesmo o rio enchendo, ele não chega na parte mais alta. Então vai ser uma área que nunca vai ser inundada, tá? Nós temos aqui no número 1 a mata de Igapó. Na mata de Igapó, a vegetação ela está sempre alagada, tá? Porque ela está próxima ao rio.
Então, uma vegetação que está mergulhada dentro d'água. E na parte 2, conforme a cheia do rio, tá, ela pode ficar um tempo alagada, que nós chamamos de mata de várzea. Na mata de várzea, a vegetação fica temporariamente alagada, tá certo, filhote? Fica temporariamente alagada. E para fechar aqui nós temos, Bruninho, tá, o relevo da região norte, tá? Então aqui, ó, isso é importante, é um perfil do relevo, tá? Então aqui a parte norte do relevo, tá? Aqui a parte sul do relevo, tá, Bruninho? Então se você observar, nós temos aqui, ó, na parte norte, nós temos aqui um planalto, tá? Alto, tá? Chamado de planalto residual norte amazônico, tá? Planalto residual norte amazônico. Depois chegamos aqui numa depressão, tá? Uma depressão, tá? Uma depressão marginal norte amazônica, tá certo? A margem, tá certo? Depois nós temos, importantíssimo para a tua prova, tá, filhote? Nós temos aqui a planície do rio Amazonas. Então, onde tem o rio Amazonas, nós temos a área de planície amazônica, que predomina na região norte, grandes planícies, áreas rebaixadas, tá, para mim? Depois nós temos a depressão, uma outra depressão marginal, só que agora sul-amazônica, tá? Importante, ó, aqui nós temos o planalto residual sul-amazônico, então é importante para a tua prova, tá? Nós temos dois planaltos, o norte amazônico e o sul amazônico. Então vou ter um outro planalto residual sul amazônico. Fechou? Pega essa dica importante, tá certo, filhote? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. So long, bye bye, very well.